O respeito e o cuidado com o planeta passam antes pelo conhecimento, que chega até nós pelas pesquisas que são feitas nas universidades. Elas que produzem os saberes que levam ao ensinamento. É no território do ambiente acadêmico que perguntas são feitas com a disposição de gerar respostas. E nesse sentido que podemos dizer que pesquisar é preciso e precioso. A TV Unip realiza uma série de reportagens sobre os estudos que ultrapassam os muros da universidade e nos ajudam a compreender e transformar o mundo em que vivemos. Hoje vamos falar de pesquisas sobre doenças zoonóticas e como elas se relacionam com um novo conceito, denominado Uma Só Saúde. Uma abordagem integrada que reconhece a saúde humana, animal e ambiental que estão profundamente ligadas e o equilíbrio entre essas dimensões é essencial para a manutenção da vida no planeta. O desequilíbrio ambiental, o clima em fúria, as doenças emergentes, o ambiente da pandemia. São esses cenários que revelam um mundo altamente conectado e ainda mais vulnerável às crises sanitárias. A relação entre pessoas, os animais e o meio ambiente nunca esteve em tamanha evidência e, ao mesmo tempo, tão ameaçada. E é nesse panorama que entra em cena o conceito One Health, uma expressão que em português significa uma só saúde, uma síntese desse novo olhar mais completo da saúde pública. Então, estamos todos no mesmo barco. Os pesquisadores entenderam que a saúde humana, a saúde animal e a saúde do ambiente, elas estão totalmente conectadas, né? Se a gente tem uma população de animais doente, isso gera um impacto no meio ambiente, principalmente se é uma doença que poderá ser transmitida para o ser humano ou ser transmitida para outros animais. E então se chegou à conclusão de que não dá para isolar a saúde do ser humano da saúde do meio ambiente e da saúde animal. A professora Maria Anete Lalo é coordenadora do programa de pós-graduação em Patologia Ambiental e Experimental da Unip, a Universidade Paulista. Ela estuda o avanço e a transmissão humana de doenças zoonóticas e conhece essa relação bem de perto. O nosso programa de Patologia Ambiental e Experimental, ele tem exatamente o objetivo de trabalhar nesse contexto, de tentar relacionar o que está acontecendo, né, com a população humana, a população animal e o meio ambiente. O ambiente, com tantas, deteriorações que têm acontecido ao longo dos anos, decorrentes de poluição, das mudanças climáticas, de certo modo, elas estão relacionadas com o crescimento populacional, com o desenvolvimento, e a sobrevivência do ser humano, elas acabaram causando mudanças ambientais que tornaram também o ambiente menos saudável. Então, os pesquisadores chegaram à conclusão de que esse termo, uma só saúde, ou saúde única, ele é muito apropriado para refletir o que de fato acontece. Quando a gente tem um comprometimento da saúde humana, quando a gente tem um comprometimento da saúde animal, um impacta no outro. E o meio ambiente é onde a gente vive, que também tem que estar saudável, em condições apropriadas, para proporcionar tanto uma qualidade de vida para os animais, quanto para o ser humano. Então esse conceito, ele é um conceito que explica muito do que a gente vê hoje, em relação à disseminação das doenças, a condição de saúde das populações animais e da população humana. Então é um conceito que veio para ficar.
longo da história, os surtos, as epidemias e até as pandemias mostraram que a saúde humana não existe de forma isolada. Perto de 75% das doenças infecciosas emergentes que afetam o homem são de origem animal, denominadas zoonoses. Elas são classificadas como doenças emergentes porque constituem infecções novas ou ainda com rápido aumento de incidência e alcance geográfico. A gripe aviária e a SARS, sigla que em inglês significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, são exemplos de ocorrências mais recentes que geraram forte preocupação ao planeta. A SARS é causada por um coronavírus e teve a origem de transmissão vinda de morcegos, passando por animais silvestres comercializados até alcançar os seres humanos. A gente teve casos, de epidemias com gripe aviária, com gripe suína, são coisas que deixam a gente muito preocupados. Em primeiro lugar, o que é uma zoonose? É uma doença que é transmitida do animal para o ser humano. Se fosse do ser humano para o animal, a gente chamaria de antropozoonose. As zoonoses são muitas e elas podem ser transmitidas de forma direta. Ela se dá ou pelo contato direto com o animal, ou pelo contato com as suas secreções, as suas excreções, ou então quando a gente ingere algum produto de origem animal. Então isso pode acontecer. A SARS teve início no sul da China. Em poucos meses, ela cruzou fronteiras e se transformou em alerta global. Entre 2002 e 2003, a doença se espalhou por mais de 30 países, infectou 8 mil pessoas e causou a morte de outras 800 pessoas. Essa rápida disseminação mostrou um mundo cada vez mais vulnerável e muito mais conectado. Antes a gente tinha um surto, ou casos de uma determinada doença do outro lado do planeta, na China, por exemplo. Isso não refletia, a gente não se preocupava com isso. Mas agora que a movimentação das pessoas é muito frequente, não só das pessoas, a movimentação dos animais é muito frequente, isso ficou muito claro com a Covid-19, quão rápido ela se espalhou. Foi uma coisa assim assustadora. E isso deixou as pessoas assustadas, mas na verdade era uma coisa que já era esperada pelos cientistas, pelas pessoas que trabalham com saúde pública e com saúde populacional. Porque a gente não tem mais fronteiras. A gente vai de um lugar para o outro com muita facilidade. E essa movimentação é uma das possíveis formas de levar as doenças também, São infinitas possibilidades de transmissão de doença. E no século XXI é isso. A gente não tem mais barreiras. Mas a transmissão zoonótica não é novidade na literatura científica. Segundo a FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, ela é a causa de 60% das chamadas doenças infecciosas persistentes, que são aquelas enfermidades já conhecidas que existem há muito tempo e com um comportamento epidemiológico mapeado. Elas resistem no ambiente da população. Algumas até reaparecem depois de algum período de controle, mas outras, no entanto, nunca deixaram de circular. Vamos a elas: a tuberculose, a febre amarela, a dengue, a própria malária, a doença de Chagas e a giardíase, que são exemplos de doenças que são recorrentes. O tratamento delas pede ações de controle de forma contínua e dependem também do bem-estar dos animais, sejam eles silvestres, animais de produção ou ainda os nossos adorados animais domésticos. A Organização Mundial da Saúde calcula que tenham mais de 200 doenças zoonóticas conhecidas no mundo. Os animais podem efetivamente transmitir doenças, tanto os animais de produção, aqueles que a gente usa para consumo, para alimentação, produção láctea, produção de ovos, enfim. Assim como os animais pets, que são os animais de estimação. E os animais selvagens também podem transmitir doenças. A professora Anete atua na área de medicina veterinária com a pesquisa direcionada a doenças infecciosas.
Na Unip, os estudos dela envolvem patógenos oportunistas, fungos e protozoários que se aproveitam da baixa imunidade para se desenvolver em animais e também no organismo humano, que causam doenças graves e, o que é pior, podem levar à morte. A gente é um programa ligado à área de medicina veterinária, então a gente começa pelos animais, né? E a gente extrapola, porque nós trabalhamos com muitas doenças que são zoonoses, e a gente extrapola o que a gente compreende nos animais para o ser humano e tenta relacionar com o ambiente, né? Tentar buscar fatores que estejam ligados a isso. Então, o papel da universidade é esse, é busca de conhecimento, exatamente para achar soluções que resolvam questões locais, regionais e nacionais e, se puder, internacionais, né? Esse é o nosso objetivo. Uma questão central da pesquisa é a giardíase, uma das parasitoses mais comuns, principalmente em locais onde o saneamento básico é precário. Diarreia, dor abdominal, fadiga e perda de peso são alguns dos sintomas. Giardia que as pessoas têm e que se tratam é uma doença de transmissão hídrica. A gente se infecta bebendo água. E os animais de estimação, os animais de produção, os animais selvagens e a população humana, todo mundo pode ter. Então é uma doença muito comum. A equipe da professora conseguiu identificar uma dose eficaz de medicamento para tratar a doença em cães. Se você leva o teu animal para uma consulta veterinária, faz exames regulares de fezes, faz tratamento, quando você sai para passear com esse animal, ele não representa um risco para a população e nem para o ambiente. E nem para os outros animais, as populações todas, né? A professora também coordena pesquisas sobre microsporidioses. As microsporidioses, que é um assunto que eu trabalho muito, elas são causadas por fungos, né? São fungos oportunistas, que eles se aproveitam da resposta imune diminuída. E a gente pouco sabe quanto que eles podem ser transmitidos dos animais para a gente. Que eles existem nos animais, eles existem, assim como existem também essas doenças no ser humano. Os microporídeos são fungos unicelulares que invadem células dos intestinos, dos olhos, dos pulmões e até mesmo de outros órgãos. A transmissão acontece em geral por ingestão de água ou alimentos contaminados. E assim, eles podem causar diarreia, dores abdominais, perda de peso, pneumonia e infecções nos olhos. As pesquisas da Unip procuram compreender como o organismo infectado consegue se defender do patógeno e se curar da doença. O grupo de microsporidiose em medicina veterinária que eu tenho é praticamente o único no Brasil. A gente tem poucos pesquisadores que trabalham com isso. Então a Unip, ela é praticamente uma referência dentro dessa área que eu trabalho. Cientistas e organizações como a OMS, Organização Mundial da Saúde, já classificaram os fungos resistentes e oportunistas como uma ameaça à saúde global. O tratamento dos fungos não é uma coisa fácil. Os fungos, eles têm formas de resistência no meio ambiente, geralmente esporos, né? Eles têm algumas formas em que, nossa, pode ficar muito frio, pode ficar muito quente, pode bater sol e eles sobrevivem. Sem dúvida nenhuma, doenças causadas por fungos podem causar uma próxima pandemia. Agora, que fungo seria esse, ninguém sabe, mas que existe uma possibilidade. Porque também as doenças fúngicas, elas podem se espalhar pelas populações, várias populações animais, na população humana, ficar no meio ambiente, né? A gente vê, né? Aqui mesmo, no meio do mato, a gente vê fungos aí, né? Encostados, parados no tronco das árvores, então tá cheio, né? De fungos. Mas patogênicos, não. Mas existe uma possibilidade grande e não muito remota de que eles possam ser causa de uma próxima pandemia. Os
Os ecossistemas em desequilíbrio, o desmatamento, a destruição de habitats e as mudanças climáticas criam pontes para que doenças saltem entre espécies, o que amplia a probabilidade de novos surtos e epidemias que o mundo já conheceu bem de perto e sentiu na pele. Tudo isso torna a abordagem do One Health muito mais que um conceito teórico. É preciso que ele seja um aviso, no sentido da urgência de repensar como vivemos e como ocupamos o espaço onde vivemos. E mais, a forma como nós manejamos a nossa água, o nosso ar, o nosso solo e como convivemos com outras espécies. Aqui, ninguém pode soltar a mão de ninguém. A gente ainda vê, né, que as pessoas não têm uma cultura de entendimento de que a gente mora aqui, né? A nossa casa é o planeta. Não é só a casa onde a gente habita, né? Ali, fechada às quatro paredes. É tudo. Então, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa respeitar o meio ambiente. Então, a adequação de lixo, colocar em lixeira ou levar embora se não tem um lugar. Quando você vai para uma reserva, para um lugar, né? Respeitar as regras de conservação. Então, são coisas que são básicas, né? E que a gente precisa lembrar sempre, porque o meio ambiente é tudo, né? Cuidado com os rios, né? Quem mora perto de mananciais, preservar a vegetação em volta dos rios. São muitos cuidados que a gente precisa ter, mas cada um, né? Ninguém vai fazer tudo, mas cada um pode fazer as suas pequenas contribuições para que a gente tenha uma saúde ambiental. A gente se cuidar dos nossos animais e com isso a gente já está contribuindo para o meio ambiente. A gente fala de ecologia, né? A gente fala de poluição, mas de saúde ambiental a gente fala pouco. E eu acho que esse termo saúde do ambiente, essa realmente é a virada de chave. Perfeito. Em um lugar onde pessoas e animais, cidades e florestas se conectam por limites de fronteiras, proteger a saúde exige respostas que sejam capazes de se juntar, somar. Respostas que vêm pelo coletivo. Estamos falando do primeiro passo para enxergar os fios invisíveis que unem as nossas relações. Porque toda crise sanitária começa muito antes do primeiro sinal.